Mateus capítulo de número 9, versículo 22 diz assim: E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Vamos lá. Primeira parte deste versículo. Quando a mulher toca na orla da veste de Jesus, aí você às vezes tem a mente fraca aí, né? Já esqueceu dos versículos, fala assim: mas calma aí. No versículo 21, ela não tocou na veste de Jesus, ela pensou em tocar. Sim. Mas no versículo 20, afirma que ela chegou por detrás de Jesus e tocou na orla da veste de Jesus. Ok? Então no versículo 20, sim, ela colocou a mão na roupa de Jesus, o dedo, sei lá, tocou na orla da veste de Jesus, ok? Coloque isso na sua mente, lembre disso. Eu sei que tem muita gente que tem a mente fraca, né? Esquece fácil as coisas aí. Mas eu vou te lembrar. Versículo 20 afirma que ela tocou em Jesus, ok? Só para te lembrar. O versículo 22 fala assim, que Jesus, voltando-se e vendo-a, ou seja, Jesus estava ali caminhando, lembrando, estava indo para onde? Para a casa do chefe, a qual a filha estava morta, e Jesus estava indo para orar pela menina, a qual o pai da menina pediu e disse: se o senhor tão somente tocar na menina, ela vai voltar à vida, ok? Só para lembrar, né? Só para você não se esquecer do foco do estudo, ok? Então, quando Jesus estava indo com uma multidão à volta de Jesus, ele parou. Voltando-se significa olhou para trás e vendo-a. Quando Jesus viu ela, Jesus disse: tem ânimo. Tem ânimo, filha. A tua fé te salvou. Ou seja, o livro de Mateus nos afirma que Jesus olhou para ela, voltou, né? Ou seja, parou, olhou para trás, viu a mulher, vendo ela, disse: tem ânimo, ou seja, calma. Não se assuste. Calma, filha. A tua fé te salvou. Qual foi a fé dela mesmo? O versículo 21 nos fala qual foi a fé. O que ela pensou em fazer para receber a cura? O versículo 21 diz: se eu tão somente tocar a veste de Jesus, ficarei sã. Se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. É o que está escrito. Então a fé dela foi isso. E quando Jesus olhou para ela, falou: calma, filha. Não se assusta, não. Por que Jesus disse: calma, filha, tem ânimo? Ou seja, em outro significado, calma. Não se assuste. A tua fé te salvou. Lembra quando eu te falei sobre o fluxo de sangue, sobre a lei de Moisés que proibia dessa mulher estar na rua? Quando então ela toca em Jesus, imagina a cena, ela tocou em Jesus, Jesus para, vira para ela, e ela com certeza se assustou. No mínimo, ela se assustou com Jesus virando para ela. E Jesus falou: calma. Por que ela se assustou? Porque Jesus, como mestre, poderia olhar para ela e vamos supor que Jesus sentisse e virasse assim e falar: você tem fluxo de sangue. Você está fazendo o que aqui? Jesus, irmão, poderia sim pegar uma pedra e apedrejar ela até a morte. Mas Jesus nunca faria isso, irmão. Jesus, do jeito que você conhece Jesus, ele é hoje. Na época que nós estamos falando, Jesus era conhecido apenas como um profeta. Nem todo mundo acreditava que Jesus era o Messias, porque eles esperavam o Messias de uma outra forma, não da maneira que Jesus veio. Então, para eles, Jesus não era o Salvador. Jesus não era o Messias. Jesus, naquele momento, estava construindo, digamos assim, o seu ministério. Construindo a história, construindo o Jesus Cristo. Na época lá, ele não era o Jesus Cristo. Ele era Jesus, um profeta, a qual cura pessoas. E também, para os estudiosos da época religiosa, ele era considerado um mestre. Para a religião, nem tanto. A religião perseguiu Jesus muito. Mas Jesus, ele não era o Cristo. Ele não era um enviado de Deus. Jesus era um profeta. Respeitado já, mas era um profeta. E ele poderia, sim, pegar uma pedra e apedrejar ela.
ou permitir que a multidão apedrejasse ela, caso eles tivessem convicção que ela era uma imunda, uma suja, ou estava em período de fluxo de sangue. Por isso o versículo 22 nos afirma que Jesus vira para ela e fala: calma, filha, tem ânimo. Não, calma, não se assuste não. A tua fé te salvou. E o versículo 22 termina falando assim: e imediatamente, vou repetir pausadamente, e imediatamente, ou seja, na mesma hora, naquele momento, a mulher ficou sã. Por quê? Jesus liberou, digamos assim, a cura dela. Ah, Diego, mas calma aí. Lá no livro de Marcos, no livro de João, fala outras coisas, Diego. Não fala isso. Fala outras coisas, então, irmão. Quando nós formos estudar o livro de Marcos, de João, de Lucas, aí nós vamos detalhar conforme o livro que está lá. Conforme o texto que está lá. Em Mateus, eu posso afirmar para você do jeito que está escrito. Ok? Então, quando Jesus vira para ela e fala: tua fé te salvou, ela recebeu a cura do fluxo de sangue.